Então, com vocês, o pastor Jorge. Ser tu uma bênção. Bom, como eu falei, o pastor Campos estaria aqui, mas, infelizmente, não pôde estar conosco. E aí o pastor me ligou no começo da tarde para nós estarmos ministrando uma palavra. E aí eu estava orando ao Senhor. E aí o Senhor me trouxe uma lembrança aqui, um texto que é muito conhecido. Algumas pessoas não, às vezes, conseguem atentar bem para os detalhes do texto, mas, como eu digo sempre, a Bíblia se explica. E aí Jesus tem uma reação aqui diante de uma situação familiar, e aí as pessoas, às vezes, acham que Jesus tratou a família com grosseria. E aí não lê o texto todo. E aí precisa ler o todo para compreender. Texto só é válido se ele é apresentado com um contexto do que está acontecendo. Se você tirar o texto do contexto, você provavelmente vai ter uma interpretação errada do que está acontecendo nesse pedaço aqui. Então, nós vamos falar aqui, nesta noite, a respeito de um capítulo de Marcos 3. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. E nós estaremos orando para que o Espírito Santo de Deus nos conduza a toda a verdade neste dia. Dia este que o Senhor nos deu. Então, um dia de nós nos alegrarmos e regozijarmos no Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, para que o Espírito venha nos conduzir à verdade que está dentro desse texto. Querido e amado Deus, nesta noite nós nos achegamos a Ti na conclusão do nosso entendimento, que o Senhor tem nos dirigido a Tua palavra, a Tua verdade, verdade essa que nos alimenta, que nos sustenta, que nos liberta e nos faz ser mais do que vencedores no Teu nome. Por isso, nesta noite, nos conduz em perfeição, para que essa palavra venha brotar no nosso coração, trazendo entendimento, expectativa e esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tua é a glória e o poder para todo sempre, nós te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Então, eu queria que você abrisse Marcos 3, vamos ler do versículo 31 ao versículo 35. Marcos 3, de 31 a 35. E diz assim: nisto chegaram a mãe e os seus irmãos, e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando em volta, para os que estavam assentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muita gente, quando lê esse texto, tira algumas conclusões. Conclusões tipo: Jesus estava rejeitando a família natural, a família humana. Isso é uma das conclusões. Essa conclusão está errada. Jesus estava dizendo que só interessava a família celestial. Essa conclusão está errada. Mas então o que o texto quer dizer afinal? Vamos ao contexto do texto. Se você voltar um pouquinho, Mateus 3:20, coloca aí para mim, por favor, Mateus 3:20, 20 e 21. Mateus 3, 20 e 21 diz assim: então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que não podia nem comer. 21, olha só o que diz: e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora. O que os parentes dele diziam a respeito dele? Está fora de... pastor, mas por que os parentes de Jesus disseram que ele estava fora de si? O próprio texto responde, gente. Versículo 22. Os escribas tinham vindo de Jerusalém e diziam:
ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa demônios pelo poder do maioral dos demônios. Os fariseus, os escribas, diziam que Jesus estava endemoniado. Por isso que ele falava do que ele falava. E aí é quando Jesus fala, né, que se pecar contra o Filho, sem problemas. Se pecar contra o Espírito Santo, atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás, você está pecando contra o Espírito Santo. A família de Jesus acreditou nisso. Por isso que foram lá prender Jesus. Quando o texto diz que Jesus estava em casa, Jesus não estava em Nazaré. Embora cresceu em Nazaré, Jesus morava em Cafarnaum. Arqueólogos e historiadores chegaram a essa conclusão devido a Jesus estar sempre em Cafarnaum e a maioria dos seus discípulos também morava em Cafarnaum. Então, Jesus tinha uma moradia em Cafarnaum. E da onde a família de Jesus morava, em Nazaré, até Cafarnaum, eu estava vendo aqui, fui lá pesquisar, são 42 quilômetros. É uma caminhada de um dia. Quando você vê na Bíblia a caminhada de um dia, essa expressão, são 40 quilômetros. Dá mais de 9 horas de caminhada. Eu fui pesquisar de Nazaré até Cafarnaum. Hoje, pela estrada, que chama 65, daria 9 quilômetros. Então, é a caminhada, 42 quilômetros, melhor dizendo, que é a caminhada de um dia, 9 horas e pouco de caminhada. Eles saíram para ir mandar prender Jesus, porque acharam que Jesus estava louco. Então, depois desse fato, é que Jesus tem essa reação. Ou seja, os meus parentes não acreditam em mim, eles acreditam nos de fora, mas em mim não. É por isso que o texto se explica. Por que Jesus diz que quem são os irmãos dele e a mãe dele são os que fazem a vontade de Deus? É justamente por isso, o texto se explica. Ele não está fora de contexto. Ele tem um contexto por que Jesus diz isso. Então, esse é o entendimento. A família de Jesus estava dando crédito aos de fora e não a ele. E aí, os irmãos de Jesus, a gente até entende. Porque tem gente que omite, mas Jesus tinha 5 irmãos. E outras irmãs, que o texto não diz quantas. Mas Jesus tinha uma família numerosa. Mas Jesus era o primogênito. O pai já era falecido, porque em vários textos dizem que ele era da família de José, mas não cita mais José como presente, sim como ausente. Maria já era viúva. E aí, eles vão lá para mandar prender Jesus, porque achavam que Jesus estava louco. Então, a reação de Jesus é uma reação quando a família para de acreditar nele ou deixa de acreditar. Como eu falei, os irmãos de Jesus, até não acreditarem nele, beleza, mas a mãe, que ouviu do anjo qual era o ministério de Jesus, que ouviu do anjo qual era a palavra a respeito de Jesus, que ouviu do anjo quem era Jesus. Espera aí, gente, isso é uma família com problemas. É por isso que eu digo que não existe família perfeita. Eu sempre cito isso. Tem gente que fala, não, eu quero uma família perfeita. Eu tenho que rir. Não existe família perfeita. Adão e Eva estavam no melhor lugar do mundo. Não trabalhavam, não faziam nada, podia comer do bom e do melhor, sem fazer esforço. Era perfeita? Não, pecaram. A família de Jesus, filho de Deus, não era perfeita, gente. Então, não existe família perfeita. Isso é um fato. Isto é um fato. Então, o que nós precisamos fazer e entender? Que a sua família, a minha família, que não é perfeita, é igual todas as famílias do mundo. Tem família que olha assim, eu falo, está perfeita demais, gente. Aí a gente vai lá lembrar de Freud. Quem aparenta muito está querendo esconder alguma coisa. Tem perfeição demais. Tem photoshopping demais, está muito perfeito. Está querendo esconder alguma coisa. Porque toda família vai ter conflitos. Conflitos de gerações, ideias diferentes. Queremos chegar ao mesmo lugar, temos o mesmo objetivo, mas pensamos diferente. E aí, muitas das vezes, a gente entra em choque porque fomos criados de forma diferente.
E aí os arquétipos que nós carregamos a respeito da nossa criação vai interferir na nossa relação com o outro. Então, ter problema na família, gente, é normal. Não existe família perfeita. O que nós precisamos entender? Que cada família tem a sua dinâmica, cada família tem as suas propriedades, cada família tem o seu conhecimento, cada família tem a sua dificuldade de relacionamento, isso é um fato. Mas se houver respeito, se houver compreensão, se houver entendimento, aí a família funciona melhor. Porque sem entendimento, não há como dois caminharem juntos, não é isso que a Bíblia diz? Tem que haver entendimento. Alguém tem que ceder em algum momento. Alguém tem que pegar e analisar o ponto de vista do outro para se chegar à conclusão de que vale a pena caminhar junto, vale a pena continuar, vale a pena caminhar mais uma milha. Mas não existe família perfeita. Se você pegar de Gênesis e Apocalipse, todas as famílias representadas na Bíblia apresentavam algum grau de dificuldade nos relacionamentos. E a família de Jesus não era diferente. Então, se a família sua tem problemas, seja bem-vindo ao mundo real. Se a sua família tem dificuldade, tem adversidade, seja bem-vindo ao mundo real. Você não está no país das maravilhas igual a Alice. Você não é Alice. Então, vira para o irmão que sai do seu lado e diga para ele, ó, você não é Alice. Saia do país das maravilhas. Sua família tem problema, você está no mundo real. Você está no mundo de verdade. A família de Jesus também tinha problemas. Eu não estou inventando, não. O texto está aqui, o texto é claro. Não estou inventando, o texto está aí com você. Não estou inventando nada. É o que o texto está falando. Era uma família com problemas? Sim. E aí nós vamos discorrer dentro desse texto. Jesus explica quem é a sua verdadeira família. O verdadeiro entendimento Jesus traz. E aí o texto se explica naturalmente. Aí, ponto 1 que eu coloquei. A família natural de Jesus vai ao lugar que ele está, mas fica do lado de fora. Eles ficam do lado de fora, eles vão até onde Jesus está, mas não entra para falar com ele. Olha só. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de... mandaram chamá-lo. Mas pastor, olha só. No versículo 32, diz que tinha muita gente ao redor de Jesus. Por isso que eles ficaram lá de fora. Aí eu vou ter que contradizer. Se o camarada que foi dar o recado chegou lá, por que alguém não podia chegar lá? Alguém chegou lá para dar o recado de Jesus. Por que um dos irmãos dele não podia ir lá falar com ele? O texto está dizendo, gente. Porque, olha só, muita gente estava sentada ao redor de Jesus. Alguns, né, nenhum, alguns chegaram e disseram, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Opa! Dava para eles terem chegado até Jesus, gente. Não foram porque não quiseram. Preferiram acreditar nas fofocas do de fora do que acreditar naquele que é o Filho de Deus. Isso acontece muito. Prefere acreditar em gente estranha do que quem está lá dentro de casa. E aí, dá problema. Houve as vozes distantes. E aí, o intermediário vai lá, fala com Jesus, mas eles ficam do lado de fora esperando. Não dão crédito. A gente sempre fala, né? A gente geralmente recebe melhor os de fora do que os de casa. O copo de casa é o quê? Copo de requeijão, copo de geleia. Aí chega uma visita, a gente pega um copo especial. Gente, só os de fora que merece melhor. Não, porque de casa está acostumado. Não, mas os de casa é que a gente tem que honrar. Às vezes a gente quer honrar os de fora. Não é que a gente vai tratar mal os de fora. Mas a gente tem que honrar quem está dentro. Quem trabalha dentro. Quem ajuda na manutenção da casa. Então a gente acaba sendo negligente. E a gente precisa tentar ter cuidado. Para não valorizar somente o de fora e esquecer os que estão dentro. Porque quem está dentro é que paga o preço também.
Então, a gente precisa honrar os da nossa casa, os da nossa família, aqueles que são nossos. E nós somos negligentes nisso. Então, a família ficou lá do lado de fora e mandou alguém dar um recado. Mas qual era a intenção deles, que diz lá no versículo 20 e 21? Era prender Jesus, porque estava acreditando nas palavras dos de fora. A família não queria reconciliação, porque a família queria criar mais um problema. E na tradição judaica, Jesus é o filho primogênito, já que o pai é falecido, ele é responsável por toda a casa. Por isso que continuamente ele tinha que ir em Nazaré, para resolver as questões. Se uma das irmãs de Jesus precisasse casar, tinha que falar com ele, porque ele era o responsável, não era a mãe dele mais. O filho primogênito ocupava esse lugar que o pai deixou. E esse lugar é de Jesus. E a tradição tem que ser cumprida. Então, a gente precisa entender que essa família é uma família disfuncional também. Mesmo sendo a família do Senhor. E aí a gente continua. Jesus faz uma pergunta que parece muito óbvia a resposta. Quem é a minha família? Quem são os meus familiares? Quem são aqueles que são da minha família? Óbvio. Minha mãe e meus irmãos, o pai já tinha falecido. Parece uma pergunta muito óbvia. Só que Jesus está em outra esfera, em outra dimensão. E aí as pessoas devem ter perguntado, seus irmãos, sua mãe, esses são a sua família. E aí Jesus olha. No versículo 34, Jesus olhando em volta, para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Ser família não é só ter o mesmo DNA, gente. Os mesmos anelos lá do DNA, não é só isso, não. Ser família é muito mais do que isso. Ser família tem que ter comprometimento, tem que ter companheirismo. Eu digo sempre, que eu amo meus irmãos. Mas se você perguntar assim, Jorge, quanto tempo você não fala com seus irmãos? Falar, a minha irmã, encontrei com ela semana passada, a gente se cruzou na rua. Meu irmão Carlos, eu falei com o Carlos tem 2 semanas. Meu irmão Paulo tem mais de 1 mês que eu não falo com ele. Que isso, pastor? Gente. Mas se a gente precisa realmente um do outro, a gente sabe que pode contar. Isso é companheirismo, isso é comprometimento. Eu não preciso estar ligando para os meus irmãos todo dia para falar com eles. Eu não preciso mandar mensagenzinha pelo WhatsApp dando bom dia para eles saberem que eu gosto dele. Não é preciso, gente, eu não preciso disso. Eu não tenho problema de relacionamento. Eu não tenho problema de atenção. Não, eu não preciso ficar mandando mensagem todo dia. Eles precisam saber que no dia que precisar, podem contar comigo. Aí é a diferença. Porque tem gente que manda mensagem todo dia, bom dia, não sei o quê. Aí quando você precisa, nunca pode. Nunca pode se socorrer, nunca pode te atender, nunca pode nada. Então, o que adianta mandar mensagem todo dia, se você não se faz presente na hora que as pessoas precisam? Mais do que presente, a família precisa de presença. Presença no dia ruim, no dia difícil. Eu estava conversando com uma pessoa, eu tenho uma sobrinha, que ela é filha do meu irmão falecido. E se a gente é assim, com os mais próximos... Aí, minha sobrinha, ela tem um filho que vai fazer 9 anos. Eu só tinha visto quando no aniversário dele de 1 ano. E aí, vira e mexe, eu mando mensagem para ela no aniversário dela, tudo. E aí, viu o menino, agora o menino está com 8 anos. Mas aí eu cheguei no aniversário da minha sobrinha tem uma alegria tão grande quanto ver a gente, que ela demora para ver que a gente é relaxado. Que quando eu cheguei lá, ela não sabia que eu ia, a festa era surpresa, era aniversário dela. Ela ficou radiante. E já tem um tempão que eu não a vejo. Mas isso é saber que você pode contar com o outro. Você não precisa ver todo dia, você não precisa ver o tempo todo, você não precisa ficar ali maçante em cima dos outros. Você precisa ter comprometimento. A pessoa sabe que pode contar com você. Sabe que você realmente é família, porque você tem comprometimento, você tem compromisso com essa família. Se você diz que vai orar pela família, você ora pela família. Se você diz que vai ajudar, você ajuda. Então, isso é comprometimento.
que falta nas famílias. Estamos juntos. Estamos juntos quando? Estamos juntos no churrasco? Estamos juntos na festa? Ou estamos juntos só no sepultamento? Não, tem que ser mais do que isso, gente. Tem que estar junto mesmo. Tem que ter comprometimento. Então, quando Jesus fala assim, ó, a minha família é aqueles que são comprometidos comigo. É aqueles que estão comprometidos com a obra que eu vim fazer. Então, não é só ter o mesmo sangue, não é o mesmo código genético, não. Ser família é muito além disso. É você abraçar a causa, é você estar junto. É a pessoa saber que você está ali. Tem horas que a situação está tão difícil que você não tem nem que falar nada, você só precisa abraçar. A pessoa só precisa saber que você está ali, que pode contar contigo. Então, isso é ser família. Isso é ser irmão, isso é ser amigo. Então, muitas das vezes as pessoas falam, rapaz, o cara não sabe de nada. Não. Porque na hora que o negócio pega mesmo, as pessoas sabem com quem pode contar, gente. Eu sempre digo que eu nunca me decepciono com ninguém. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida de saúde, eu fiquei muito doente, e aí muita gente sumiu. Alguns que se diziam amigos sumiu. Sabe o que eu fiz? Eu dei glória a Deus, gente. Que coisa boa que aquelas pessoas sumiram. Porque eu descobri que nunca foram meus amigos. Então, dê glória a Deus. Tem gente que fica, as pessoas me abandonaram, que não sei o que. Cara, dá uma festa, cara. Dá glória a Deus. Porque as pessoas te abandonaram, porque nunca foram suas amigas. Você tem que pensar diferente. Você fica lá se lamentando por alguém que nunca mereceu o seu prestígio, o seu respeito, a sua devoção a elas. Porque quem é amigo fica. Eu sempre falo que eu tenho uma vantagem. Como eu não tenho nada na vida, então quem gosta de mim tem que gostar de mim mesmo, gente. Eu não tenho uma casa grande, eu não tenho um carro, não tenho dinheiro, não saio viajando para tudo quanto é lugar, indo para outro país, não tenho nada. Então, quem gosta de mim, não tem jeito. Teve uma família que me convidou semana passada para almoçar. Pô, que beleza, porque gosta de mim. Não tenho nada para oferecer em troca. Não tenho nada para doar em troca. É porque gostam. Então, isso é bom. Mas mesmo que a pessoa tenha, precisa ter pessoas de confiança. Então, ser família é muito mais do que ter o mesmo código genético, ter o mesmo sangue. Ser família é ter comprometimento. Ser igreja de Cristo também é ter comprometimento. Irmão, olha só, eu estou contigo. Irmão, está precisando? Estou contigo. Precisa de oração? Estou orando. Se compromete com a pessoa, se compromete com a vida, se compromete com a igreja. Os desafios são muitos, mas a gente precisa ter comprometimento, companheirismo. Não é porque ficou doente, não é porque está passando por uma dificuldade que a gente vai descartar, não. Muito pelo contrário, a gente vai junto, a gente vai carregar. A gente anda mais uma milha se necessário for. A gente tira a capa e empresta se necessário for. Porque a gente é igreja, a gente é família de Deus. A gente tem comprometimento. A coisa pode dificultar, não tem problema. A gente está junto mesmo. Comprometidos com o reino. E comprometido com as pessoas. Então, a gente precisa entender que toda família vai ter dificuldade, vai enfrentar problemas, vai. Mas nós temos uma coisa que nos une, que é maior do que a que nos separa, que é Cristo em nosso meio. Se a família tem Cristo no meio dela, se tem Cristo no meio dela, nada pode nos separar. Porque é o Senhor que nos une, é o elo que nos faz aqui. Ó. O apóstolo Paulo falou nos Colossenses, o elo perfeito é Cristo. É Ele que nos une. Tem diferenças? Tem um monte. Um pensa de um jeito, um pensa do outro. Mas o que nos une é o amor em Cristo. Então, isso faz que muitas coisas passam. E aí, mesmo não gostando, eu vou aceitando, não porque eu concordo com o erro do outro, não. Mas é porque eu preciso, na verdade, que a pessoa entenda que a vida dela vale muito mais do que o que ela tem. Infelizmente, isso vai se perdendo nessa natureza humana que a gente vive. Onde as pessoas são contadas pelo que elas ganham, pelo que elas têm, não pelo quem são. Então, ter família, ter comprometimento é fundamental no corpo de Cristo, principalmente. E nós que somos do corpo de Cristo, somos da família de Cristo, precisamos entender que precisamos amar as pessoas e usar as coisas. Só que a gente tem visto diferença aí. As pessoas têm amado as coisas e usado as pessoas. As coisas foram feitas para ser usadas, não para ser amada.
Telefone é bom, mas é uma coisa. Eu não preciso amar meu telefone. Ah, eu não vivo sem telefone. Você não vive sem oxigênio, rapaz. Telefone é telefone. Você vai ser com o telefone respirando o telefone? Não. Então, uma coisa. E coisa foi feita para usar. Agora, pessoas foram feitas para ser amadas. É totalmente o inverso deste mundo. E nós precisamos estar na presença do Senhor, olhando e nos comprometendo, sabendo que a família é a menina dos olhos de Deus. E aí o último ponto. Só é a família de Jesus aquele que faz a vontade de Deus. Só é a família de Jesus aquele que faz a vontade de Deus. Versículo 35. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Para ser família de Deus, para ser família de Jesus, precisamos fazer a vontade de Deus. Mas, pastor, qual é a vontade de Deus, afinal? Eu não sei qual é a vontade de Deus. É igual Jesus diz, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem um engraçadinho. Mas quem é o meu próximo? Como se não soubesse. Aí Jesus vai lá e mete uma colher na ferida, uma faca na ferida do cara. Vai dizer que o cara que ama o próximo é um samaritano, um cão, um cara odiado pelos judeus. Esse é o cara que ama o próximo. Tem um texto lá em Salmos que eu gosto muito, diz assim, o Senhor falando contra o povo, né? Senta-se para falar contra o seu irmão e difamar o filho da sua mãe. Você tem feito essas coisas, eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu repreenderei, botarei todas as coisas à vista. Esse salmo é um salmo tremendo, ele é um salmo assim, que o Senhor está acusando o povo das intrigas, das falácias. E aí o Senhor traz ali. Você acha que eu estou concordando com isso? Você acha que pode ficar na fofoquinha aí no meio de vocês? Você acha que eu concordo com isso porque eu estava em silêncio? Não, não concordo com isso não. Isso é injustificável. Intriga na família, fala mal do irmão, isso é imperdoável, o Senhor diz nesse texto. Se você não tem nada para falar de bom para as pessoas, não fala mal não, gente. Quer ver coisa terrível quando a gente vai num lugar, as pessoas começam ali a desenterrar mortos, como eu falo, né? Desenterrar defunto. Lembrar de coisa velha. Gente, lembra de coisa nova. O que passou, passou. O ditado antigo já diz, águas passadas não movem moinho. Isso é uma verdade. Então as pessoas precisam viver da forma perfeita, como o Senhor quer. Então a gente precisa olhar e dizer assim, ó, aquilo que nos une é maior daquilo que nos separa. Assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar também. Porque o perdão é uma rua de mão dupla. Eu recebo o perdão de Deus, mas eu tenho que doar perdão para o meu irmão. Você não é mar morto, gente. O mar morto é o mar que só retém. A água vem do Jordão, chega nele e a água some. Você não é mar morto, não. Você tem que dividir, você tem que separar, você tem que fluir. A água que passa por você tem que alimentar outros. A água que alimenta você tem que saciar a vida de outros também. Você é um canal para abençoar pessoas. Você não é um lugar que vai reter a bênção de Deus. A bênção de Deus tem que passar para você para abençoar outros. É assim que funciona. E aí, a vontade de Deus está lá em 1 Timóteo 2,4, que diz assim: a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, você quer saber qual é a vontade de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? É que todos da sua família cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é Cristo. Cristo é a verdade. O conhecimento de Deus, a vontade de Deus só vai se chegar aos seus parentes, só vai chegar neles, se você fizer a vontade dele. Se você se comprometer com a família. Se você ser o elo da família para chegar até Cristo. Então, muitas das vezes, a gente vê crente que é pedra de tropeço dentro da família. A gente vê crente que impede que a família se chegue até Deus, porque dá mau exemplo, dá mau testemunho.
E aí os filhos olham assim e falam, eu não quero ser crente igual meu pai, não quero ser crente igual minha mãe, não. Vai para a igreja, abraça todo mundo, chega em casa, mete o pau em todo mundo, fala mal do pastor, fala mal dos diáconos, fala mal dos trabalhadores, fala mal de todo mundo. Você acha que seu filho vai vir para a igreja? Não vai, gente. Eu falo sempre, a minha igreja é o melhor lugar do mundo, é a melhor igreja do mundo. Pastor, porque eu estou aqui. Se eu estou aqui, esse é o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar para se viver. Até porque eu sou uma pessoa boa, né, gente? Mas é o melhor lugar para se viver, porque eu estou aqui, Deus me plantou aqui, Deus me colocou aqui. Então, eu e você precisamos entender, aonde nós estamos é o lugar de bênção. Porque nós somos canais para abençoar pessoas. Então, fazer a vontade do Senhor é o dever de todo crente. E como crente, nós precisamos que as famílias que estão à nossa volta precisam ser abençoadas pela palavra que nós temos nos lábios. E aí nós precisamos ter palavra de vida e nunca palavras de morte. Nós precisamos ter palavras de esperança para que as pessoas se alimentem da esperança que há em nosso coração. Eu não entendo crente que só fala de morte, não entendo crente que só tem profecia de maldição, não entendo crente que só tem profecia de morte. Toda vez que chega alguém, o Senhor me mostrou uma nuvem negra sobre você, vai para o inferno, rapaz. Não sei que Bíblia esses caras estudam. Só tem palavra de morte, palavra de maldição. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Diga palavras de vida, de esperança. Porque o Senhor traz a verdade para nós. O Senhor é Deus. Ele está no nosso meio. Ele tem milagres para fazer. Coloque esperança na vida das pessoas. Dê esperança às pessoas. E aí as pessoas ficam ali. Eu não sei de onde as pessoas tiram essas coisas. Não é da Bíblia, não é da palavra de Deus. Jesus, quando chegava, falou para a gente, quando você chegar numa casa, o que você faz? Solde com a paz. Aí o cara chega lá e começa a falar um montão de troços, pelo amor de Deus, gente. Não aprendeu nada com Jesus. Então a palavra de Deus para nós seja comprometido com a sua família. Seja comprometido com os seus. Abençoe as pessoas que passarem por você. Seja canal de bênção aonde você for. Agradeçam as pessoas por aquilo que elas te fazem. Diácono Augusto, pregando aqui no primeiro culto do mês da família, estava falando. A gente acostuma agradecer muito aí fora. As pessoas que nos cercam, as pessoas que trabalham conosco. Mas muitas das vezes nós esquecemos de agradecer. Quando a esposa faz o alimento, a gente esquece de agradecer. Quando o filho faz alguma coisa que a gente pede, a gente esquece de agradecer. Então a gente precisa criar hábitos de agradecer as pessoas que estão na nossa casa, porque a gente precisa honrar os de casa, para depois honrar os da rua. É fundamental honrar as pessoas que nos cercam. As pessoas que estão aqui, elas estão servindo ao Senhor, mas estão nos servindo também. Então é por isso que os obreiros chegam cedo, os diáconos chegam cedo, as pessoas chegam cedo, as recepcionistas chegam cedo para abrir a igreja, para quando você chegar as cadeiras estejam limpas, os corrimãos estejam limpos. Então, para você ser bem recebido, então você tenha prazer também na sua casa de agradecer as pessoas. Porque ninguém é empregado de ninguém, não, gente. A família ela tem que ter comprometimento. A esposa não é funcionária nem empregada do marido, não. Quem pensa assim, vai ler a Bíblia, porque nem isso não existe, não, gente. A esposa é auxiliadora, ajudadora. Não tem esse negócio, não. Lá em casa eu ajudo. Ajuda? Você for parte da casa, você come, você bebe, você usa roupa. Você vai ajudar a lavar um copo, ajudar. Isso não existe. Você lava o copo porque o copo está sujo. Aí as pessoas, não, eu ajudo em casa, que ajuda, rapaz. Isso é porque não tem comprometimento. Quem tem comprometimento faz. Eu não ajudo, não, eu faço. Tem coisas que eu não sei fazer. Eu digo sempre, eu não sei passar roupa. Eu gasto luz. Eu passo ferro. A camisa sai quase do mesmo jeito que entrou. Então é uma coisa que eu nem pego para fazer. Vou gastar luz, vou gastar tempo. Mas eu faço um montão de coisa. Faço de tudo, na verdade. Não gosto, mas faço. Às vezes a esposa está lavando roupa. Eu vou esperar ela acabar de lavar roupa para fazer a comida para mim? Faça-me o favor, né? A gente tem que ter comprometimento.
Ah, não, meu comprometimento é botar o dinheiro em casa. Isso não é comprometimento, isso é responsabilidade. Comprometimento vai muito além disso. Companheirismo vai muito além disso. É isso que a gente precisa ter entendimento. Eu faço o meu dever. Qual dever? O casamento é muito mais do que fazer os deveres naturais. É comprometimento e companheirismo. É a gente doar pelo outro. É a gente fazer pelo outro aquilo que a gente espera que faça para nós. É muito bom alguém fazer uma comida para você e te entregar na mão, não é? Faço mesmo. Esse é o Evangelho, gente. O Evangelho é esse. Esse é o Evangelho de Cristo. Não sou eu que estou falando, não. Foi Cristo quem falou. Se você quer alguma coisa bem feita, faça o mesmo pelo outro. E aí você vai cumprir a lei e os profetas. Então eu queria que você se colocasse de pé e entendesse que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que você agradecesse a Deus pela sua família. Como eu falei, não existe família perfeita. A sua família não é perfeita, a minha família não é perfeita. Mas ela é a família que Deus nos deu. Ela nos colocou e nos plantou neste lugar, para que nós sejamos um testemunho, para que a vida seja uma vida agradável a Deus, e que nós possamos estar fazendo a vontade de Deus todos os dias da nossa vida. E nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos aqui um comunicado de falecimento do sobrinho de uma irmã aqui da igreja também, e nós estaremos orando. Sobrinho da irmã Jaqueline, que trabalha no Ministério de Acolhimento, veio falecer agora à tarde. E nós estaremos orando no final pela vida dela, pela vida da família. O sepultamento vai ser amanhã ali no Parque Niterói. E nós estaremos orando pela vida da Jaqueline, pela vida da sua família. São momentos difíceis, como eu falei, mas Deus é bom. E nossos lábios tenham sempre palavras de esperança, palavra de vida.